E aí, galerinha, Olá! episódio 7 de Sono Frieren. O episódio de ontem foi muito bom, né? Que é Foi bom. o Stark Foi muito lutando bom. contra o dragão, a Frieren Matou o frustrada. dragão, né? Foi a estadia mais rápida da Frieren em uma cidade que eu já vi, um dia. Ela não gostou disso, com Ela certeza. com certeza não gostou disso. Mas é isso aí. Provavelmente a Fern conseguiu um ótimo aliado agora pra apressar ela. É, mas diferentemente da Ferno, o Stark ele tem O motivo. um ótimo objetivo, né? Exato. Né, do porquê ele tem essa pressa, né? Uhum. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando dos reacts, se vocês estão acompanhando com a gente. Eu duvido que vocês não tenham assistido esse anime antes, né? Porque é só a gente que passou batido nesse anime. Mas é isso aí. Se você quiser receber os episódios com antecedência, a gente tem o episódio um dia antes para os membros. Desde 99 a gente agradece. E estamos disponibilizando eles no Patreon também sem edição, para ajudar os reacts. É isso aí, vamos lá? Sim. Bora pro episódio. 大魔法使いフランメの魔導書ですか。フランメの著書に本物なしって言われていてね。 Eu acho tão legal que faz esse paralelo o tempo inteiro da viagem dela com o grupo do Himmel, com a viagem dela atual. 討伐依頼の報酬としてはなかなかだね。 Teve alguém que fez um comentário muito pontual que eu achei incrível. Que eles nunca têm dinheiro, né? Ela nunca faz nada por dinheiro. Como é que eles conseguem né, as coisas, né? Só sempre dando, né? O pessoal dos vilarejos, será? Pode ser. フランメ自体がおとぎ話のようなものだ。 Então, mais uma vez, elas ganharam um grimório que é Mas olha- falsificado, Mas você sabe? não acha que são trabalhos específicos pelo Grimório? Eles devem fazer outras coisas também para ganhar dinheiro? この人の顔を覚えているのは多分私だけだ。 Ela tava sonhando. Já amanheceu, deve ser meio-dia. フリーレン様が早起きしてる。 Acho que não. それすごいことなの。 É. 当たり前です。こういう時はしっかり褒めないと。 É uma mãe mesmo. Ah, Nossa. 何これ。 ué. Teve um deslizamento. Ah, então eles precisam limpar pra passar. Uhum. Ou estão ajudando o vilarejo? 助かりました。 Ah, não, acho que tá ajudando 道 ele. が塞がっていて途方に暮れていたところでした。 Não é mais fácil ela meter um Zoltrak aí e limpar o caminho? Eu tava pensando no Stark, ele meteu um machadada aí, ó. Não, o Stark é mais complicado porque ele pode quebrar mais do que o necessário. O Zoltrak vai reto, entendeu? 向こう側に運んだりできるだろう。それだと後の人が困るでしょう。ってフェルンは言ってた。自分勝手だね、シュタルクは。あれだけは言われたくねえよ。お疲れ様です。おお、ありがとう。ところで、なんでここだけこんなに崩れてるんだ？北側諸国も場所によっては魔族と交戦状態にあるところもありまして、おそらくそのとばっちりかと。争いの爪痕ってわけか。シュタルク様、そっちは一旦 Eu acho engraçado que pra destruir florestas ela usa um Zoltrak, mas pra abrir caminho não, né? Então, né? As árvores podem sair do lugar. A terra não. そのシュタルク様ってのやめない？落ち着かないんだ。年だってそんな変わらねえだろ。そうですか。わかりました。シュタルク、さっさとこっち手伝って。 Ué, decide, coleguinha. Não, pediu só pra não chamar de senhor Stark, não pra ser grossa. 付けとかあるでしょ。あともっと愛想よくしてくれよ。 Tadinho. 安いんだよ。めんどくさいなこいつ。こいつって言った。ねえ、そっち側。 Pra vocês que não sabem, a Kelly é desse jeito, tá? 急ぎますよ。 Ela é igualzinha a Fern. Mas ela jura que não tá sendo grossa. Claro que não, tô só falando. いや Eu até brinco com ela por causa ありが disso. とうございました。よければ町までご案内します。
しかしエルフですか。長く生きてきましたが、生まれて初めて見ました。Nossa. まあ珍しいからね。そういえばフリーレン様以外のエルフって見たことがありますか？ Verdade, né? Ela é a única Não elfa que a gente apareceu vê no... nenhum. ないからね。 Até a 私だ não. って同族を見たのは数えるほどしかないよ。私たちエルフは長くは生きるけど、恋愛感情や生殖本能みたいなものが軒並み欠落しているからね。緩やかに絶滅していってるんだよ。 A 最後 instinto. に同族と会ったのも400年以上前だし。案外 400 anos? Parece que sim. Será que ela tá falando da Maga Flame? Do quê? Não, não, né? Você falou que ela é uma humana, né? Não, a Flame parece ser uma humana. 馬車が並んでいますね。ありゃ商人だな。今夜は解放祭ですから。今日は勇者ヒンメル様ご一行がこの地域を支配していた魔族を討伐 É engraçado como ela chega bem na hora certa, né? Uhum. そんなこともあったっ Em け？ todos os festivais Bem ela tá no pegando. aniversário das coisas. Depende, é que ela passa tanto tempo no lugar que às vezes, né? Deu um ano já. 町 Já の tá na 中央 data. 広場にあるヒンメル様たちの像を飾り付け、町全体で盛大に祝うのです。 Tá Você não vendo? percebeu que é ela? Tá vendo? Eles viraram uma lenda, né? Uhum. 何でもかんでも祭りにした。 É, isso é verdade, filha. 魔族が倒されたのはもう80年以上も前になります。人間にとって何かを忘れ去るのに十分すぎる時間です。 A maioria deles já morreu, né? それでもこの日だけは皆 Nem todo mundo, aparentemente, né, meu senhor? É, você tá do lado dela aí e nada. Ou será que ele lembrou e a gente que comeu bola? 上出来だね。 Nossa senhora. 5回か。 Coitado. 早く終わりましたね。ヒンメルってよく像を作ってもらっているよね。みんなに覚えていてほし Eu い ia と falar 思 aí うね porque ele quer ser lembrado. Uhum. 僕たち Porque ele é bem 君と違って egocêntrico. 長く生きるわけじゃないから後世にしっかりと僕のイケメンぶりを残しておかないとそろそろ宿に戻ろっか。でも一番の理由は君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかな。何それ？おとぎ話じゃない。僕たちは確かに実在したんだ。 Provavelmente ela vai ser a última a morrer, né? こうやって毎年 Assim, の o ように Aizen tá na 勇者 berola já, né? うん Se você lembra. 功績を称えるのです。そういえば Olha lá, ele não tinha percebido. フリーレン様の像によく似ていらっしゃる。これ100年後も続いているかな。この町が続く限りは、 1000年後は？ それはわかりませんな。 Será que ela quis dizer que ela vai visitar? よし、行こうか。目指すは北の果てだ。 E ele não percebeu que era そう ela. いえばこの旅の目的地ってまだ聞いてなかったな。どこなんだ？天国。そいつは楽しそうだ。 Eu gostei da resposta dele. O castelo do Rei Demônio não é exatamente o paraíso, né? Então... Não, mas é pro paraíso que eles estão indo, né? Sim. Porque no extremo norte fica o... a Auréolia, onde Sim, eles... mas é onde tá o castelo do Rei Demônio. 衛兵が多いですね。何かあったのでしょうか。とりあえず買い出し当番決めようぜ。 Fair. Da mais responsável do grupo. Exatamente. Se bem que o Stark é bem responsável também, né? フリーレン様、街中ですよ。魔族だ。Hum. Demônios comandam a cidade? Uou! Nossa. グラナト伯爵、あなたの差し金ですか？リグナー殿、確かにわしはお前たちを殺したいほど憎んでいる。だが街中で堂々と和睦の使者を手にかけるほどバカではないわ。和睦の使者。
Exatamente, é isso que tá acontecendo. E a gente também quer saber. 冷静で殺意のこもった冷たい目だ。 Amigo. 私たちを憎んでいるこの町の住民でさえ、私を見るときは怯えながらも人を見る目をしている。だが君のその目はまるで猛獣でも見ているかのような目だ。実際にそうでしょう。お前たち魔族は人の声真似をするだけの言葉の通じない猛獣だ。屋敷の地下牢に入れておけ。 Engraçado ela não ter apresentado nenhuma resistência. Eu também acho. Ela podia botar essa cidade abaixo se ela quisesse. É. Será que ela só queria sentar um pouquinho e descansar? Ué. Isso é novo pra mim. フリーレン様。2、3年は反省しろってさ。思ってたより短いね。後で魔導書の差し入れ持ってきて。フリーレン様は本当に時間を無駄にするのが好きですね。 Deixa de ser chato, 私だって menino. 痛くてここにいるわけじゃないよ。で、魔族が和睦の使者ってどういうことなの？買い出しのついでに調べてきました。担当大のアウラは知っていますよね。魔王直下の大魔族、七宝剣の一人でしょう。私たちとの戦いで配下のほとんどを失って消息不明のはずだけど、最近何かあったの？アウラは28年も前に力を取り戻しています。この町はその軍勢と長い間戦ってきたようなのですが、無益な殺し合いに疲弊したアウラ側が和睦の申し出をしてきたそうです。Eles quem ela? それで死者を Parece 受け入れ estranho. たのか。悪手だね。魔族との対話なんて無駄な行為だ。 A cidade pediu pro mensageiro de paz? Não, aparentemente foi ela. 話し合いで解決するなら Você tá com a cara de armadilha. 解決しないから無駄なんだよ。魔族は人食いの化け物だ。そいつらが人類と同じ言葉を使う理由を考えたことはある。勇者様、早くとどめを。まだ子供だ。 Não parecia. そいつは私たちの娘を食い殺したのよ。痛いよ。お母さん。 Não parece com ele? Com o cara que tava. Parece, de fato. もういい。私がやる。これでは魔族と同じだな。別に人を食わないと生きていけないってわけじゃないんだろう。償う機会を与えてやってもいいじゃないか。村長。 Gente, ela devorou uma criança. Vocês têm noção disso? うちで手当てをしよう。ちょうど畑の手伝いを探して。 Quer ver com a minha mão dele? ヒメル、今殺しておかないと後悔するよ。だってあいつ。フリーレン、僕たちには言葉がある。どうせこの村には滞在するんだ。様子を見ようじゃないか。 そう。 Nossa. A Freire parece um cão de guarda, né? Eu tenho a impressão de que isso vai dar muito errado. Também tenho essa impressão. Até porque a gente não pode esquecer que é um flashback de uma história triste que a Freire tá contando. É. なぜ村長を殺した？いや
ぱりあの時殺しておくべきだったんだわ。またです。あなたから毎日のように殺意を感じていました。私は平穏に過ごしたい。ですから用意しました。私が食べてしまったあなたの娘の代わりを。その子は村長の娘だ。村長はもういませんよ。私は何か選択を間違えてしまったようですね。仕方がありません。この子は人質に。Nossa! Você não vai a lugar algum. Acho que é a primeira vez que a gente vê o He-Man lutando, né? Uhum. Foi tão rápido. É. Não vai funcionar com a freira, hein? Nossa. 奴らにとっての言葉は人類を欺く術だ。大魔法使いフランメは言葉を話す魔物を魔族と定義づけた。その祖先は獲物をおびき寄せるために物陰から助けてと言葉を発した魔物だよ。差し入れよろしくね。グラナト伯爵、遅いですね。人類の外交戦術だろう。それより気になるのはあの魔法使いだ。あの顔どこかで。Será que é ele? Ele renasceu? Não, acho que não. 実に的確な表現だ。A não ser que demônios consigam renascer nesse mundo, né? 人を食らう捕食者が人の言葉を話す理由などただ一つ。分かり合うための言葉ではなく欺くための言葉。この町ももう長くはないな。どさくさに紛れて脱獄しよっと。Eles vão atacar a cidade. Eles vão, por isso que eles vieram negociar a paz, entendeu? Pra eles terem acesso à cidade. 出来のいい息子でな。早く家督を継いでわしに楽をさせると生意気なことをよく言っておった。これは御前試合で陛下から賜った剣だ。ご子息は今どちらに？ Vocês mataram, provavelmente. 10年前にアウラとの戦いで死んだ。Era uma armadilha pra eles. 帰ってきたのはこの剣だけだ。リグナー！お前たちを招き入れたのは息子の無念を晴らす。 Ah, então foi a cidade que chamou eles, entendeu? 全員殺す。和睦なんてクソくらいだ。 Ele é, né? Macaco velho esse comandante. Mas ele não tá abalado, ele deve ter um plano. この部屋はよく掃除が行き届いています。きっと10年前と変わらぬままなのでしょう。それがどうした？私もあなた方に殺された父上の部屋はそのままにしてあります。 Ele tá manipulando o cara. Aham. Ele viu as fotos de família, sabe? 誰かを悲しませるつもりですか？私たちには言葉があります。どうか話し合いの機会を。
Ela tentando mostrar que eles também têm... Sentimentos. É. 客室に案内してやれ。少し考える。リグナー様、父上って何？なんだろうね。 Exatamente. Ele tava manipulando, cara. グラナト伯爵は我々に恨みがあるようだが、人情に熱いお方のようだ。取り入れれば和睦と称してこの町の防護結界を解除させることも可能だろう。あとはアウラ様の軍勢がこの町を滅ぼしてくださる。 ところで É uma loli. ドラートの姿が見えないようだが。 邪魔者を消しに行くってさ。 Ah, ele foi ver a Frieren. 若いやつは血の気が多くて困る。 Isso vai ser engraçado. ドラート殿、このようなところに来られては困ります。客室に。 O que a gente tava falando sobre medo e coragem no último episódio? É isso que acontece quando você é corajoso a ponto de ser estúpido. 断頭台のアウラが配下、首切り役人の一人、ドラートだ。お前を殺しに来た。そう。外交ごっこはもう終わり。これからさ。リグナー様の見立てによれば、この少女が我らの唯一の障害。Olha, ela toda casual. あとはグラナト伯爵を懐柔するだけで、この町は容易に落ちる。言っておくけど私強いよ。 Nossa! 俺よりもか？ 断頭台のアウラよりも。 Caramba, que Nossa. final de episódio. E me incomoda um pouco esses cortes secos pra ending que, né? Enfim. Ela meio que deu um ultimato. Nossa. Se você tentar, eu te mato. Caramba. Mais forte que eu, mais forte que a Aura. Cara. Mais forte que a sua chefe, coleguinha. Que episódio foda. Gente, pra Frieren, pra mim, tá fazendo valer o que todo mundo fala. Não é aquela história, sabe, escancarada. A única cena de ação foda que a gente teve até agora foi a luta do Stark com o dragão. Sim, sim. E da Frieren e da Fern contra o Zoltrak lá, mas o aquela demônio. lá acho que nem dá pra contar, porque, nossa, durou 5 segundos. Não, mas a do dragão também. Quer dizer, o dragão durou 30. Não, mas a do dragão eu achei que teve... Mais ação. Isso, sabe? Teve um combate ali. Um combate, sabe? Mas enfim, e mesmo assim o anime tá, pra mim, eu tô vidradaço nesse anime, tô adorando os episódios. Tô achando interessante esse ponto agora dos demônios, né? Tipo, dessa questão. Uma coisa legal, que eu liguei pontos do último episódio com esse. A Aura, ela é um dos 7 comandantes, alguma coisa, do Rei Demônio. Eles, se ela tá aí, então provavelmente o grupo do Rei não matou, eles não mataram todos os comandantes. Tem alguns vivos ainda, ou talvez seja só a Aura, não sei. Mas... Falaram que ela recuperou os poderes 28 anos atrás, então provavelmente ela não foi morta. Não, mas a Frieren fala que eles acabaram com quase todas as forças dela e ela fugiu. Ah, e depois a Frieren nunca mais... eu me perdi nessa parte, então. Nunca mais viu o paradeiro, nunca ouviu falar do paradeiro dela. Eu só vi que ela recuperou os poderes 28 anos atrás, entendeu? Aí, eu não sei quem que fala... Eu acho que foi o Aizen que falou pro Himmel que o último grande herói, ele foi morto pelas forças pelos 7 comandantes do Rei Demônio. E depois eles derrotam o Rei Demônio, entendeu? Por isso que o Aizen fala que ele tava... Que aquela... Tudo que a Frieren tá fazendo era bobagem, sabe? Era besteira. Porque ele tava preocupado, ele tava com medo, entendeu? Né? Tinha que se apressar. Então a gente tem muita história aí pra contar. Entendeu? E é legal como eles fazem esse paralelo com coisas que aconteceram muito tempo antes, entendeu?
Que nem, por exemplo, a história da Maga Flame. Ela provavelmente ela é muito anterior à história do Himmel, porque eles falam que a Maga Flame era uma maga lendária, entendeu? Sim. E ela foi a mestra da Frieren. Então só nisso a gente já entende mais ou menos o tempo de vida que a Frieren tem. Ela deve ser muito velha. É velha assim, né? É uma vovó, como diz Stark. Uma velha maldita. Velha maldita. Mas é isso aí, gente. Eu acho que por enquanto é só, né? Muito que a gente comentar. Não, eu acho que não tem muita coisa, além do que a primeira vez que a gente vê a Frieren realmente em estado de alerta, né? Porque ela chegou na cidade, ela sentiu e ela entrou em combate, sabe? Sem nem pensar, tipo, perdeu aquela calmaria dela. Engraçado, porque a gente acabou de falar agora aqui dos 7 comandantes ali do Rei Demônio. Os Zoltrak eram um deles, né? Sim. Então ela... Você percebe que parece que... É que acho que ela não tinha conhecimento da aura, porque ela fala que nunca mais ouviu do paradeiro dela. Mas você percebe que aos poucos ela ainda tá caçando essa galera? Você acha? Eu acho que sim, porque senão ela não teria voltado ao vilarejo pra quebrar o selo e derrotar os Zoltrak, entendeu? Mas eu acho que ela voltou no vilarejo pra matar os Zoltrak porque eles que selaram ele, então ela sabia, né, o tempo que o selo ia se quebrar. Eu sei, mas mesmo então assim... acho que ela meio que voltou só pra terminar o serviço, entendeu? Eu sei, mas mesmo assim, como ela é a única heroína que sobrou em exercício, basicamente, porque o Aizen tá aposentado. Evidentemente que se o Aizen trombar um demônio por aí, ele vai passar um machado nele. Mas ela ainda pode fazer isso. Então eu acho que ela meio que tá... Ela tá tirando as sobras ali, sabe? Fazendo o serviço fino. O Rei Demônio morreu. Só que agora a gente tá entendendo que ainda tem demônios por aí. A própria Aura, basicamente ela tem um exército ali. Então ela tá passando pente fino nessa galera que sobrou. Porque assim... Se a Frieren e o grupo dela foi capaz de derrotar o Rei Demônio, essa galera não é muita coisa pra ela. E você viu que ela falou com toda a propriedade, que ela é mais forte que a Aura, entendeu? Ainda mais depois de todo o tempo que passou, né? Exato. Isso aqui, 80 anos desde a morte do Rei Demônio. E ela só ficou mais forte. Ficou mais forte. Mas é isso aí. Acho que a gente já falou bastante, né? Pode ser. A gente vai pro próximo episódio, que tá maravilhoso isso aqui. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês estão achando do React. Isso aí. Vamos nessa? Vamos. Tchau, tchau.